tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e às notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? 13º salário do INSS deve ganhar novo calendário após ordem de Paulo Guedes. Nesta quinta-feira, dia 25, o ministro da Economia, Paulo Guedes, divulgou que o governo tem engatilhadas ao recrudescimento da pandemia no Brasil. Uma delas para a antecipação do 13º salário de beneficiários do INSS. Em audiência pública na Comissão Temporária do Senado, que acompanha as medidas de enfrentamento ao coronavírus, ele citou a antecipação de benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Uma nova fase do Programa de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP, e o relançamento do programa que possibilita a suspensão de contratos e diminuição de jornadas e salários de trabalhadores. Cenário esperado em relação à pandemia do coronavírus. O ministro afirmou que, em 60 dias, o esperado é que o país tenha um cenário diferente por causa das medidas do protocolo de crise a serem feitas em sequência. A medida de antecipar o 13º salário visa aplicar uma injeção financeira capaz de garantir a rotatividade do PIB. Aprovado o orçamento. Se os senhores aprovarem o orçamento hoje, podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de aposentados e pensionistas. Mais 50 bilhões de reais vêm de dezembro para agora. Vamos proteger os mais vulneráveis e os idosos, nessa segunda grande guerra contra o coronavírus, disse. Mudanças nas cobranças de impostos. Ele afirmou também a mudança na regra de cobrança de impostos, a fim de auxiliar pequenos empresários durante este momento difícil da pandemia. Da mesma forma, na quarta-feira, anunciamos o diferimento dos impostos do Simples. São milhões e milhões de empresas e trabalhadores que foram atingidos brutalmente com o recrudescimento da pandemia e com o reinício do lockdown, afirma Guedes. Mudanças no Programa Emergencial de Mudança de Empregos, o BEM. Ele considerou um equívoco a resistência às mudanças no uso do seguro-desemprego para realizar o pagamento do Programa Emergencial de Manutenção de Empregos, o BEM, a trabalhadores que tiveram contrato suspenso ou salário reduzido. Entretanto, aceitou efetuar uma reformulação do programa, ainda que isso possa ter, como consequência, um impacto fiscal. Quem manda é a política. Tenho que aceitar e reformular o programa. Então, naturalmente, tem mais impacto fiscal, um pouco mais de juros, de dificuldade na retomada, mais despesas, apontou Guedes. Fonte FDR. Governo espera injetar 50 bilhões de reais com antecipação do 13º do INSS. Pagamento da primeira parcela do abono deve começar em abril. Prioridade, segundo especialistas, é pagar dívidas. Aposentados e pensionistas do INSS receberão o 13º salário de forma antecipada pelo segundo ano consecutivo. A boa notícia foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro e confirmada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, após a aprovação do Orçamento 2021 pelo Congresso Nacional na última quinta-feira, dia 25. Com a antecipação do abono salarial, o governo espera injetar 50 bilhões de reais na economia em mais uma tentativa de amenizar a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. A expectativa é de que a primeira parcela do 13º seja paga em abril. Já sabe o que fazer com o dinheiro? A prioridade do Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor executivo da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, é pagar dívidas. As pessoas se endividaram muito por conta da queda da renda. Por isso, é preciso priorizar o pagamento de dívidas nesse momento. Para ele, o 13º deve ser dividido em 3 partes. Pagar dívida, principalmente as com juros altos, como cheque especial e cartão de crédito. Quitar as despesas de começo do ano, IPTU, IPVA, matrícula e uniforme escolar, entre outros, e fazer uma reserva. A pedido do R7 Economize, a educadora financeira Tereza Taira elaborou uma lista com dicas sobre como utilizar o dinheiro da primeira parcela do 13º salário. Para muitos brasileiros, o ciclo do 13º se repete ano após ano. Começa com uma grande ansiedade para a chegada do abono e depois vem a frustração ao perceber que ele simplesmente desapareceu por má utilização. Identifique seu momento financeiro.
Saiba qual fase, estágio, momento financeiro você se encontra. Para uns, o 13º salário é uma salvação devido a um aperto financeiro. Para outros, pode ser a oportunidade de iniciar a reserva de emergência. Por último, para algumas pessoas, pode ser a alegria de aumentar o aporte para uma renda futura. Defina as prioridades. Dívidas. Não quite suas dívidas sem ter feito a lição de casa sobre as causas das dívidas. Elas são aprendizados. Se ainda não aprendemos, elas voltarão. Se quitar uma dívida e continuar com o mesmo comportamento de gastar mais do que se ganha, você não estará quitando dívidas. Estará dando corda para novas dívidas. Disse Teresa. Despesas de começo de ano. Quem tem carro, possivelmente já pagou o IPVA, que é cobrado nos meses de janeiro, fevereiro e março. Caso não tenha conseguido quitar o imposto, o abono salarial pode ajudar nesse sentido. O IPTU começou a ser pago em fevereiro. Quem não pode pagar à vista e parcelou, pode fazer uma reserva para garantir o pagamento mensal do imposto. Sobrou para investir? O primeiro passo para investir é saber seus objetivos. É fundamental saber para quando e para qual finalidade o dinheiro será usado. Dependendo dessas informações, é possível escolher produtos diferentes, diz Teresa. Além de conhecer seus objetivos, é muito importante identificar seu perfil financeiro, pois ele define muito sobre suas escolhas de investimento, orienta a educadora financeira. Teresa também destaca quais os principais motivos que levam o consumidor ao endividamento. Veja se é o seu caso e prepare-se para mudar seu estilo de vida. Ter um padrão de vida acima do orçamento. Quem sabe pequenos ajustes no seu padrão de vida te liberte de dívidas recorrentes. Não poupar. Você tem comprado sem planejar e sem poupar antes? É hora de mudar essa situação. Descontrole no uso do crédito. Você tem usado o cartão de crédito como extensão de salário? Pare agora e refaça o seu orçamento para começar a controlar. Falta de reserva de emergência. Muitas pessoas se endividam, pois desconhecem a importância de ter reserva de emergência. Comece guardando pouco e vai aumentando conforme a sua situação financeira for melhorando. Não agir preventivamente. Fazer a revisão do carro, exames preventivos e visitas periódicas ao dentista ajudam você a evitar gastos maiores no futuro. Fazer empréstimos para terceiros. São inúmeros os casos que as pessoas se endividam ao ajudar um parente ou amigo ou emprestar o cartão de crédito. Não seja bonzinho para se prejudicar no futuro. Investir de forma indevida. A reserva de emergência não deve ser aplicada na renda variável. É preciso buscar opções seguras de investimento para preservar o seu patrimônio emergencial. Fonte R7 Economize. E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal. Obrigada e até logo!